Você já ouviu falar de um simples lavrador que se tornou um grande guerreiro nas mãos de Deus? No vídeo de hoje, vamos conhecer a incrível história de Gideão, um homem comum que, com fé e obediência, venceu um exército inimigo com apenas 300 homens. Se você gosta de histórias inspiradoras da Bíblia, que mostram o poder de Deus agindo através dos improváveis, esse vídeo é para você. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que fortalece a sua fé. Vamos juntos aprender com a jornada de Gideão. Era uma época difícil para o povo de Israel. Eles tinham se afastado de Deus e, por isso, estavam sofrendo nas mãos dos midianitas. Pensa numa situação complicada. Os midianitas chegavam, destruíam as plantações, roubavam o gado, e o povo de Israel vivia com medo, se escondendo em cavernas e no meio das montanhas. Era uma vida de miséria e opressão. Eles clamaram a Deus por ajuda, e Deus ouviu. No meio dessa confusão toda aparece um cara chamado Gideão. Ele era de uma família humilde, da tribo de Manassés, e estava lá, malhando trigo num lagar, que é tipo um tanque de vinho, mas ele estava usando para se esconder dos midianitas. De repente surge um anjo do Senhor e fala para ele: "O Senhor é contigo, homem valente." Imagina a cara do Gideão. Ele todo escondido com medo, e o anjo chamando ele de valente. Gideão na hora questionou: "Se o Senhor está com a gente, por que está acontecendo tudo isso? E por que eu? Sou o menor da minha família." Gideão, ainda meio incrédulo, pediu um sinal para ter certeza de que era Deus mesmo falando com ele. Ele disse: "Se tu vais usar a mim para libertar Israel, me mostra um sinal. Vou colocar um novelo de lã na eira, um lugar plano onde se debulha o trigo. Se amanhã de manhã só a lã estiver molhada de orvalho e o chão em volta estiver seco, aí eu vou saber que é contigo mesmo." E não é que aconteceu exatamente isso? No dia seguinte, Gideão foi lá, espremeu a lã e saiu um monte de água enquanto o chão estava sequinho. Mas Gideão ainda não estava totalmente convencido. Ele pediu mais um sinal só para garantir. "Não fica bravo comigo, Senhor," ele disse. "Deixa eu pedir só mais uma coisa. Agora faz o contrário. Que só a lã fique seca e o chão em volta fique todo molhado de orvalho." E Deus, na sua paciência, atendeu de novo. Na manhã seguinte, a lã estava completamente seca e o chão ao redor molhado. Com esses sinais, Gideão finalmente entendeu que Deus estava com ele e o tinha escolhido para uma missão importante. Com a confirmação de Deus, Gideão começou a se preparar para a luta. Ele reuniu um exército e juntou uma galera. 32.000 homens. Mas Deus olhou para aquilo e disse: "Gideão, esse exército é grande demais. Se vocês vencerem com toda essa gente, o povo de Israel vai achar que a vitória veio da força deles, e não de mim. Manda para casa quem estiver com medo." E aí, 22.000 homens foram embora, e sobraram só 10.000. Deus ainda achou muito. Ele disse: "Ainda é muita gente. Leva eles para beber água num riacho. Quem lamber a água com a língua como cachorro, você separa. Quem se ajoelhar para beber, você separa também." Gideão fez o que Deus mandou e a maioria se ajoelhou. Mas 300 homens lamberam a água levando a mão à boca, atentos. E Deus disse: "É com esses 300 que eu vou libertar Israel." Com apenas 300 homens, Gideão se preparou para a batalha. Deus deu a ele uma estratégia meio doida, mas que mostrava que a vitória viria do poder divino e não da força humana. Cada um dos 300 homens recebeu uma trombeta, um cântaro de barro vazio e uma tocha acesa dentro do cântaro. A ideia era cercar o acampamento dos midianitas durante a noite. Ao sinal de Gideão, todos tocariam as trombetas, quebrariam os cântaros, revelando as tochas acesas, e gritariam: "Espada pelo Senhor e por Gideão." E foi exatamente isso que eles fizeram. No meio da noite, os 300 homens de Gideão cercaram o acampamento midianita. Ao sinal, o barulho das trombetas, dos cântaros quebrando e os gritos pegaram os midianitas de surpresa. Eles ficaram completamente confusos no escuro, sem saber o que estava acontecendo nem quantos inimigos eram.
no pânico, começaram a lutar, uns contra os outros. Foi uma bagunça generalizada, e os midianitas fugiram em total desespero. A vitória foi completa, e o povo de Israel foi liberto da opressão. Ficou claro para todo mundo que aquela vitória não veio da força de Gideão e seus 300 homens, mas do poder de Deus. Depois dessa grande vitória, o povo de Israel quis fazer de Gideão o rei deles. Mas Gideão, mostrando humildade, disse que não, que o Senhor é quem deveria reinar sobre eles. Ele só pediu uma parte dos despojos da guerra, principalmente o ouro. Com esse ouro, Gideão fez um éfode, que era um tipo de vestimenta sacerdotal. A intenção talvez fosse criar um memorial da vitória e da intervenção de Deus. Mas infelizmente, esse éfode acabou se tornando uma armadilha para o povo de Israel. Eles começaram a adorar o éfode, transformando-o em um ídolo, e se desviaram novamente da adoração a Deus. Isso mostra como é fácil, mesmo depois de ver o poder de Deus, cair na idolatria ou colocar a confiança em coisas materiais. Apesar desse deslize com o éfode, Gideão viveu por muitos anos e teve muitos filhos, 70 ao todo, de várias esposas. Ele governou Israel por 40 anos, e durante esse tempo, a terra teve paz. Isso mostra que, mesmo com falhas, Deus ainda usou Gideão para trazer um período de tranquilidade e estabilidade para o seu povo. A história de Gideão é um lembrete de que ninguém é perfeito, e que mesmo os grandes líderes podem cometer erros. Mas o importante é a disposição de obedecer a Deus e a fé que se tem nele. A história de Gideão nos ensina lições valiosas que ainda são relevantes hoje. Primeiro, ela nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem, habilidades ou medos. Gideão se via como o menor de sua família, mas Deus o chamou de homem valente e o capacitou para uma grande obra. Isso nos lembra que não devemos subestimar nosso próprio potencial ou a capacidade de Deus de nos usar para seus propósitos. Muitas vezes nossas fraquezas são as portas para a manifestação do poder de Deus, pois é quando nos sentimos incapazes que dependemos mais dele. Outra lição importante é sobre a confiança em Deus. Gideão pediu sinais, e Deus, em sua infinita paciência, os concedeu. Isso não foi por falta de fé de Gideão, mas talvez uma necessidade humana de ter certeza diante de uma tarefa tão grandiosa. Deus não se irritou com os pedidos de Gideão, mas os atendeu, fortalecendo sua fé. Isso nos ensina que é normal ter dúvidas, mas o importante é buscar a Deus para que Ele as dissipe e nos dê a certeza de seu caminho. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a capacidade de seguir em frente apesar delas, confiando que Deus está no controle. A redução do exército de Gideão de 32.000 para apenas 300 homens é um dos pontos mais marcantes da história. Deus fez isso para que a glória da vitória fosse dele, e não dos homens. Isso é um lembrete poderoso de que, muitas vezes, Deus nos coloca em situações onde nossos recursos são limitados, para que possamos ver o seu poder agindo de forma sobrenatural. Quando dependemos de nossas próprias forças, o crédito vai para nós. Mas quando dependemos de Deus, Ele recebe toda a glória. Essa é uma lição de humildade e de reconhecimento da soberania divina. Por fim, a história de Gideão também nos alerta sobre os perigos da idolatria, mesmo quando ela surge de boas intenções. O éfode que Gideão fez com o ouro dos despojos tinha a intenção de ser um memorial, mas acabou se tornando um objeto de adoração. Isso nos mostra que devemos estar sempre vigilantes para não colocar nada, nem mesmo coisas que parecem espirituais, no lugar de Deus. A verdadeira adoração é direcionada somente a Ele, e qualquer coisa que desvie nosso foco dele pode se tornar um ídolo. A vida de Gideão, com seus altos e baixos, é um espelho da jornada humana de fé, obediência e aprendizado contínuo com Deus. Apesar de ter recusado ser rei, Gideão exerceu uma liderança significativa sobre Israel. Ele trouxe paz e estabilidade para a nação por 40 anos, um período de descanso após a opressão midianita. Durante esse tempo, Gideão teve uma família grande,
com 70 filhos, o que era um sinal de prosperidade e bênção na cultura da época. Sua vida foi um testemunho do poder de Deus em usar um homem comum para realizar feitos extraordinários. No entanto, a história de Gideão também nos lembra da fragilidade humana e da importância de permanecer vigilante na fé. O episódio do éfode, que se tornou um objeto de idolatria, serve como um alerta para não permitirmos que nada se interponha entre nós e a verdadeira adoração a Deus. Mesmo as boas intenções podem levar a desvios se não estivermos firmes nos princípios divinos. A história de Gideão é um lembrete poderoso de que a fé não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Gideão, inicialmente, era um homem medroso e inseguro, mas Deus o chamou de homem valente e o capacitou. Ele não se tornou corajoso por si mesmo, mas pela presença e promessa de Deus. Isso nos encoraja a não nos deixarmos paralisar por nossas inseguranças, mas a confiar que Deus pode nos usar, mesmo com nossas limitações. A jornada de Gideão nos mostra que a obediência a Deus, mesmo quando parece ilógica aos olhos humanos, sempre leva à vitória. A vida de Gideão não foi apenas uma série de eventos milagrosos e vitórias espetaculares. Ela também foi marcada por desafios internos e momentos de profunda reflexão. Imagine a pressão de ser escolhido por Deus para liderar uma nação inteira, especialmente quando você se considera o mais insignificante de todos. Gideão não era um líder nato, daqueles que impõem respeito pela sua presença ou pela sua oratória. Pelo contrário, ele era um agricultor, alguém que vivia do suor do seu rosto, e que no momento do chamado divino, estava escondido, malhando trigo para evitar que os midianitas o roubassem. Essa imagem inicial de Gideão, trabalhando em segredo e com medo, é crucial para entender a magnitude da transformação que Deus operou em sua vida. Não foi a força de Gideão, sua inteligência ou sua bravura que o qualificaram, mas sim a escolha soberana de Deus e a sua disposição, ainda que relutante, de obedecer. Os sinais da lã, por exemplo, não foram apenas demonstrações do poder de Deus, mas também um processo pedagógico para Gideão. Deus sabia da sua insegurança e da sua necessidade de confirmação. Ao atender aos seus pedidos, Deus não apenas validou o chamado, mas também construiu a fé de Gideão passo a passo. É como se Deus estivesse dizendo: eu sei que você duvida, mas eu sou fiel para cumprir o que prometo. Essa paciência divina em lidar com as fraquezas humanas é um dos aspectos mais belos dessa história. Gideão não foi repreendido por sua hesitação, mas foi guiado e fortalecido até que estivesse pronto para a tarefa que lhe fora confiada. Isso nos ensina que Deus não espera a perfeição de nós, mas sim um coração disposto a ser moldado e a confiar em sua direção, mesmo quando o caminho não é claro. A redução do exército de Gideão é um ponto crucial que merece uma reflexão mais aprofundada. Imagine a cena. Gideão, com 32.000 homens, um número considerável para a época, pronto para enfrentar um inimigo numeroso. E então, Deus intervém, não para aumentar o exército, mas para diminuí-lo drasticamente. Primeiro, ele manda embora os medrosos, o que já reduz o contingente para 10.000. Isso já é um teste de fé e coragem para qualquer líder. Mas Deus vai além e, através de um método peculiar de beber água, seleciona apenas 300 homens. Essa seleção não foi baseada em força física, habilidade de combate ou experiência militar, mas em um detalhe simples que revelava a prontidão e a vigilância dos soldados. Aqueles que lamberam a água como cães, mantendo-se alertas, foram os escolhidos. Essa atitude aparentemente insignificante demonstrava uma mentalidade de prontidão para a batalha, uma vigilância constante, algo que Deus valorizava mais do que o número de combatentes. Essa decisão divina de reduzir o exército para um número tão ínfimo tinha um propósito claro: garantir que a vitória fosse atribuída unicamente a Deus. Se Gideão vencesse com um grande exército, os israelitas poderiam se vangloriar de sua própria força. Mas com apenas 300 homens,
a glória seria inequivocamente de Deus. Isso é uma lição poderosa sobre humildade e dependência divina. Muitas vezes, em nossas vidas, Deus nos leva a situações onde nossos recursos são limitados, para que possamos testemunhar o seu poder agindo de forma sobrenatural. É quando nos sentimos mais fracos que a força de Deus se manifesta de forma mais gloriosa. A estratégia de batalha que Deus deu a Gideão foi, no mínimo, inusitada. Em vez de espadas e escudos, os 300 homens receberam trombetas, cântaros, vazios e tochas escondidas dentro dos cântaros. Isso já mostrava que a vitória não viria da força bruta ou da superioridade bélica, mas de uma intervenção divina. A tática de cercar o acampamento midianita à noite, quebrar os cântaros, tocar as trombetas e gritar "Espada pelo Senhor e por Gideão", foi um golpe psicológico genial. O barulho repentino, a luz das tochas surgindo do nada, e os gritos de guerra no meio da escuridão e do silêncio da noite causaram um pânico generalizado entre os midianitas. Eles estavam acostumados a saquear e oprimir, mas não a serem surpreendidos dessa forma. A confusão foi tanta que eles começaram a lutar, uns contra os outros, acreditando que estavam sendo atacados por um exército muito maior. A fuga desordenada dos midianitas foi a prova cabal de que a mão de Deus estava naquela batalha. Gideão e seus 300 homens não precisaram lutar. A vitória foi entregue a eles de forma sobrenatural. Essa batalha é um exemplo clássico de como Deus pode usar os meios mais improváveis para alcançar seus propósitos, e como a fé e a obediência são mais poderosas do que qualquer exército ou estratégia humana. Após a vitória esmagadora sobre os midianitas, a fama de Gideão se espalhou por todo o Israel. O povo, grato pela libertação e impressionado com a liderança de Gideão, ofereceu-lhe a coroa, pedindo que ele e seus descendentes governassem sobre eles. Essa era uma tentação e tanto, um convite ao poder e à glória terrena. No entanto, Gideão, demonstrando uma sabedoria e uma humildade que talvez não fossem esperadas de um homem que antes se escondia no lagar, recusou a oferta. Ele declarou enfaticamente: "Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará." Essa atitude de Gideão é um dos pontos altos de sua história, revelando um entendimento profundo de que a verdadeira soberania pertencia a Deus, e não a qualquer líder humano. Ele reconheceu que a vitória não foi sua, mas de Deus, e que o governo de Israel deveria ser teocrático, ou seja, governado por Deus. Essa recusa ao poder terreno é um testemunho da sua fé e da sua compreensão do papel de Deus na história de Israel. Gideão não buscou a glória para si, mas para aquele que o chamou e o capacitou. Essa lição é atemporal. A verdadeira liderança, especialmente no contexto da fé, não busca o engrandecimento pessoal, mas a exaltação de Deus e o serviço ao próximo. Contudo, nem tudo na vida de Gideão foi um mar de rosas ou um exemplo de perfeição. Após a vitória, ele pediu aos israelitas os brincos de ouro que haviam sido tomados dos midianitas como despojo de guerra. Com esse ouro, ele confeccionou um éfode, uma espécie de vestimenta sacerdotal ou objeto de culto. A intenção de Gideão com o éfode é um tema de debate. Alguns acreditam que ele queria criar um memorial da vitória, um símbolo da presença de Deus, ou um objeto para consulta divina. No entanto, independentemente da sua intenção original, o éfode acabou se tornando uma armadilha para o povo de Israel. Ele foi colocado na cidade de Ofra, e a Bíblia relata que todo o Israel se prostituiu após ele, o que significa que as pessoas começaram a venerar o éfode, transformando-o em um ídolo. Isso se tornou uma armadilha para Gideão e sua família, pois desviou o foco da verdadeira adoração a Deus. Esse episódio serve como um alerta poderoso sobre os perigos da idolatria, mesmo quando ela surge de algo que, a princípio, parecia ter uma boa intenção. É fácil para o ser humano se apegar a símbolos, rituais ou objetos e acabar colocando-os no lugar da própria divindade. A falha de Gideão nos lembra da constante vigilância que devemos ter para manter a pureza da nossa fé e evitar que qualquer coisa
por mais bem intencionada que seja, se torne um obstáculo entre nós e Deus. Apesar desse deslize com o éfode, Gideão viveu por muitos anos e teve muitos filhos, 70 ao todo, de várias esposas. Ele governou Israel por 40 anos e durante esse tempo a terra teve paz. Isso mostra que, mesmo com falhas, Deus ainda usou Gideão para trazer um período de tranquilidade e estabilidade para o seu povo. A história de Gideão é um lembrete de que ninguém é perfeito e que mesmo os grandes líderes podem cometer erros. Mas o importante é a disposição de obedecer a Deus e a fé que se tem nele. A vida de Gideão, com seus altos e baixos, é um espelho da jornada humana de fé, obediência e aprendizado contínuo com Deus. Ele nos ensina que a fé não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Gideão, inicialmente, era um homem medroso e inseguro, mas Deus o chamou de homem valente e o capacitou. Ele não se tornou corajoso por si mesmo, mas pela presença e promessa de Deus. Isso nos encoraja a não nos deixarmos paralisar por nossas inseguranças, mas a confiar que Deus pode nos usar, mesmo com nossas limitações. A jornada de Gideão nos mostra que a obediência a Deus, mesmo quando parece ilógica aos olhos humanos, sempre leva à vitória. A redução do exército de Gideão de 32.000 para apenas 300 homens é um dos pontos mais marcantes da história. Deus fez isso para que a glória da vitória fosse dele e não dos homens. Isso é um lembrete poderoso de que, muitas vezes, Deus nos coloca em situações onde nossos recursos são limitados para que possamos ver o seu poder agindo de forma sobrenatural. Quando dependemos de nossas próprias forças, o crédito vai para nós. Mas quando dependemos de Deus, Ele recebe toda a glória. Essa é uma lição de humildade e de reconhecimento da soberania divina. Por fim, a história de Gideão também nos alerta sobre os perigos da idolatria, mesmo quando ela surge de boas intenções. O éfode que Gideão fez, com o ouro dos despojos, tinha a intenção de ser um memorial, mas acabou se tornando um objeto de adoração. Isso nos mostra que devemos estar sempre vigilantes para não colocar nada, nem mesmo coisas que parecem espirituais, no lugar de Deus. A verdadeira adoração é direcionada somente a Ele, e qualquer coisa que desvie nosso foco dele pode se tornar um ídolo. Apesar de ter recusado ser rei, Gideão exerceu uma liderança significativa sobre Israel. Ele trouxe paz e estabilidade para a nação por 40 anos. Um período de descanso após a opressão midianita. Durante esse tempo, Gideão teve uma família grande, com 70 filhos, o que era um sinal de prosperidade e bênção na cultura da época. Sua vida foi um testemunho do poder de Deus em usar um homem comum para realizar feitos extraordinários. No entanto, a história de Gideão também nos lembra da fragilidade humana e da importância de permanecer vigilante na fé. O episódio do éfode, que se tornou um objeto de idolatria, serve como um alerta para não permitirmos que nada se interponha entre nós e a verdadeira adoração a Deus. Mesmo as boas intenções podem levar a desvios se não estivermos firmes nos princípios divinos. A história de Gideão é um lembrete poderoso de que a fé não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Gideão, inicialmente, era um homem medroso e inseguro, mas Deus o chamou de homem valente e o capacitou. Ele não se tornou corajoso por si mesmo, mas pela presença e promessa de Deus. Isso nos encoraja a não nos deixarmos paralisar por nossas inseguranças, mas a confiar que Deus pode nos usar, mesmo com nossas limitações. A jornada de Gideão nos mostra que a obediência a Deus, mesmo quando parece ilógica aos olhos humanos, sempre leva à vitória. A vida de Gideão não foi apenas uma série de eventos milagrosos e vitórias espetaculares. Ela também foi marcada por desafios internos e momentos de profunda reflexão. Imagine a pressão de ser escolhido por Deus para liderar uma nação inteira, especialmente quando você se considera o mais insignificante de todos. Gideão não era um líder nato, daqueles que impõem respeito pela sua presença ou pela sua oratória. Pelo contrário, ele era um agricultor,
alguém que vivia do suor do seu rosto e que, no momento do chamado divino, estava escondido, malhando trigo para evitar que os midianitas o roubassem. Essa imagem inicial de Gideão, trabalhando em segredo e com medo, é crucial para entender a magnitude da transformação que Deus operou em sua vida. Não foi a força de Gideão, sua inteligência ou sua bravura que o qualificaram, mas sim a escolha soberana de Deus e a sua disposição, ainda que relutante, de obedecer. Os sinais da lã, por exemplo, não foram apenas demonstrações do poder de Deus, mas também um processo pedagógico para Gideão. Deus sabia da sua insegurança e da sua necessidade de confirmação. Ao atender aos seus pedidos, Deus não apenas validou o chamado, mas também construiu a fé de Gideão passo a passo. É como se Deus estivesse dizendo: eu sei que você duvida, mas eu sou fiel para cumprir o que prometo. Essa paciência divina em lidar com as fraquezas humanas é um dos aspectos mais belos dessa história. Gideão não foi repreendido por sua hesitação, mas foi guiado e fortalecido até que estivesse pronto para a tarefa que lhe fora confiada. Isso nos ensina que Deus não espera a perfeição de nós, mas sim um coração disposto a ser moldado e a confiar em sua direção, mesmo quando o caminho não é claro. A redução do exército de Gideão é um ponto crucial que merece uma reflexão mais aprofundada. Imagine a cena: Gideão, com 32.000 homens, um número considerável para a época, pronto para enfrentar um inimigo numeroso. Então Deus intervém, não para aumentar o exército, mas para diminuí-lo drasticamente. Primeiro, ele manda embora os medrosos, o que já reduz o contingente para 10.000. Isso já é um teste de fé e coragem para qualquer líder. Mas Deus vai além, e através de um método peculiar de beber água, seleciona apenas 300 homens. Essa seleção não foi baseada em força física, habilidade de combate ou experiência militar, mas em um detalhe simples que revelava a prontidão e a vigilância dos soldados. Aqueles que lamberam a água como cães mantendo-se alertas foram os escolhidos. Essa atitude, aparentemente insignificante, demonstrava uma mentalidade de prontidão para a batalha, uma vigilância constante, algo que Deus valorizava mais do que o número de combatentes. Essa decisão divina de reduzir o exército para um número tão ínfimo tinha um propósito claro: garantir que a vitória fosse atribuída unicamente a Deus. Se Gideão vencesse com um grande exército, os israelitas poderiam se vangloriar de sua própria força. Mas com apenas 300 homens, a glória seria inequivocamente de Deus. Isso é uma lição poderosa sobre humildade e dependência divina. Muitas vezes, em nossas vidas, Deus nos leva a situações onde nossos recursos são limitados para que possamos testemunhar o seu poder, agindo de forma sobrenatural. É quando nos sentimos mais fracos que a força de Deus se manifesta de forma mais gloriosa. A estratégia de batalha que Deus deu a Gideão foi, no mínimo, inusitada. Em vez de espadas e escudos, os 300 homens receberam trombetas, cântaros, vazios e tochas escondidas dentro dos cântaros. Isso já mostrava que a vitória não viria da força bruta ou da superioridade bélica, mas de uma intervenção divina. A tática de cercar o acampamento midianita à noite, quebrar os cântaros, tocar as trombetas e gritar: "Espada pelo Senhor e por Gideão", foi um golpe psicológico genial. O barulho repentino, a luz das tochas surgindo do nada e os gritos de guerra no meio da escuridão e do silêncio da noite causaram um pânico generalizado entre os midianitas. Eles estavam acostumados a saquear e oprimir, mas não a serem surpreendidos dessa forma. A confusão foi tanta que eles começaram a lutar uns contra os outros, acreditando que estavam sendo atacados por um exército muito maior. A fuga desordenada dos midianitas foi a prova cabal de que a mão de Deus estava naquela batalha. Gideão e seus 300 homens não precisaram lutar. A vitória foi entregue a eles de forma sobrenatural. Essa batalha é um exemplo clássico de como Deus pode usar os meios mais improváveis para alcançar seus propósitos, e como a fé e a obediência são mais poderosas do que qualquer exército ou estratégia humana. Após a vitória esmagadora sobre os midianitas,
A fama de Gideão se espalhou por todo o Israel. O povo, grato pela libertação e impressionado com a liderança de Gideão, ofereceu-lhe a coroa, pedindo que ele e seus descendentes governassem sobre eles. Essa era uma tentação e tanto, um convite ao poder e à glória terrena. No entanto, Gideão, demonstrando uma sabedoria e uma humildade que talvez não fossem esperadas de um homem que antes se escondia no lagar, recusou a oferta. Ele declarou enfaticamente: "Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará." Essa atitude de Gideão é um dos pontos altos de sua história, revelando um entendimento profundo de que a verdadeira soberania pertencia a Deus, e não a qualquer líder humano. Ele reconheceu que a vitória não foi sua, mas de Deus, e que o governo de Israel deveria ser teocrático, ou seja, governado por Deus. Essa recusa ao poder terreno é um testemunho da sua fé e da sua compreensão do papel de Deus na história de Israel. Gideão não buscou a glória para si, mas para aquele que o chamou e o capacitou. Essa lição é atemporal. A verdadeira liderança, especialmente no contexto da fé, não busca o engrandecimento pessoal, mas a exaltação de Deus e o serviço ao próximo. Contudo, nem tudo na vida de Gideão foi um mar de rosas ou um exemplo de perfeição. Após a vitória, ele pediu aos israelitas os brincos de ouro que haviam sido tomados dos midianitas como despojo de guerra. Com esse ouro, ele confeccionou um éfode, uma espécie de vestimenta sacerdotal ou objeto de culto. A intenção de Gideão com o éfode é um tema de debate. Alguns acreditam que ele queria criar um memorial da vitória, um símbolo da presença de Deus ou um objeto para consulta divina. No entanto, independentemente da sua intenção original, o éfode acabou se tornando uma armadilha para o povo de Israel. Ele foi colocado na cidade de Ofra, e a Bíblia relata que todo o Israel se prostituiu após ele, o que significa que as pessoas começaram a venerar o éfode, transformando-o em um ídolo. Isso se tornou uma armadilha para Gideão e sua família, pois desviou o foco da verdadeira adoração a Deus. Esse episódio serve como um alerta poderoso sobre os perigos da idolatria, mesmo quando ela surge de algo que, a princípio, parecia ter uma boa intenção. É fácil para o ser humano se apegar a símbolos, rituais ou objetos e acabar colocando-os no lugar da própria divindade. A falha de Gideão nos lembra da constante vigilância que devemos ter para manter a pureza da nossa fé e evitar que qualquer coisa, por mais bem intencionada que seja, se torne um obstáculo entre nós e Deus. A vida de Gideão, com seus altos e baixos, é um espelho da jornada humana de fé, obediência e aprendizado contínuo com Deus. Ele nos ensina que a fé não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Gideão inicialmente era um homem medroso e inseguro, mas Deus o chamou de homem valente e o capacitou. Ele não se tornou corajoso por si mesmo, mas pela presença e promessa de Deus. Isso nos encoraja a não nos deixarmos paralisar por nossas inseguranças, mas a confiar que Deus pode nos usar, mesmo com nossas limitações. A jornada de Gideão nos mostra que a obediência a Deus, mesmo quando parece ilógica aos olhos humanos, sempre leva à vitória. A redução do exército de Gideão de 32.000 para apenas 300 homens é um dos pontos mais marcantes da história. Deus fez isso para que a glória da vitória fosse dele, e não dos homens. Isso é um lembrete poderoso de que, muitas vezes, Deus nos coloca em situações onde nossos recursos são limitados, para que possamos ver o seu poder agindo de forma sobrenatural. Quando dependemos de nossas próprias forças, o crédito vai para nós. Mas quando dependemos de Deus, ele recebe toda a glória.